Patrícia, me escuta? Escuta, né? Oi, Hélio, tudo Tudo bem? jóia? Deixa eu chamar aqui pra live rapidinho. Nossa, a Segura aí que eu conexão te chamo aqui pra lives. Lives uas, live use, I live use. Tá bom. tá bom, até. Até. Aguenta aí, não sai daí não. Boa tarde, Tá bom, companheiros internautas. Vamos iniciar mais uma live com uma convidada especial que vem aqui falar da sua comunidade, da região. Ela é uma grande batalhadora, né? O nome dela é Patrícia Guzmão, ali da região do Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, no Sapopemba, Leste 1, atua nas ações sociais, com as famílias em situação de vulnerabilidade, jovens e adolescentes. O bairro onde ela mora é dividido entre apartamentos e casas populares e muitas ocupações. O acesso pelos serviços públicos do poder público deixam muito a desejar, desde a moradia a projetos voltados para jovens e adolescentes. Deixa eu trazer aqui para a nossa discussão. A companheira está aqui do nosso lado, Patrícia Guzmão. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? boa tarde, Hélio, boa tarde a todos os companheiros e desde já te parabenizar por essa iniciativa em estar buscando informações para conhecer, né, melhor a realidade aí dos bairros de São Paulo e capital, mediante a toda essa pandemia aí no estado de São Paulo. Patrícia, me fala já aí da região que você tá, aí no Teutônio e na região aí do que você convive e conhece muito bem, do Grimaldi. Aí, como é que tá Hum. essa história da pandemia por aí? Como é que estão apesar que Sapopemba tava com os números muito altos, né? Oi? Você me escutou? Ah, tá caindo, Hélio, tá um pouquinho ruim a conexão. Peraí, deixa eu só dar uma. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu perguntei como é que estão as coisas aí no Teutônio, na região, com relação à pandemia. Então, é o que a gente tem apurado, Hélio, até aqui tá Copemba, e aqui a região, né? Eu estou dentro do conjunto, a gente sabe que Sapopemba é, é enorme, distrito, Vilela, acompanhado, é, as pessoas têm tido um pouco de dificuldade, né, nessa questão do isolamento, né, do isolamento social, tendo em vista que a gente está, eu passei aí para a sua assessoria, é um bairro difícil, né, porque as pessoas já não têm muito acesso a, ao, ao aos programas, né, do poder público, então as pessoas têm essa dificuldade de estar na medida de isolamento, principalmente jovem, né, principalmente jovem. Eu não sei, acredito que você deve ter acompanhado pela TV é, alguns bailes, né, funk que tem acontecido aqui na região, e isso é de praxe, né? Então, para eles têm esse entendimento de que a Covid vai chegar, é sério, que eles têm que ficar em casa, né? Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade de estar passando, de dar deles terem esse entendimento, né? Do quão importante é o isolamento. É isso que fala aqui a Daniele, né? A Dani está falando exatamente isso, que Sapopemba não tem aderido ao convívio, ao isolamento Misericórdia. social, o que é uma característica da periferia toda. O pessoal lá da Brasilândia, o Fábio Ive e demais companheiros e companheiras, estão fazendo um trabalho muito forte com relação ao distanciamento social. Então é importante que a gente faça um movimento para conscientizar,
porque as pessoas de mais vulnerabilidade são as que são as mais afetadas. E eu estava aqui na live das 2 horas, Patrícia, com o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, falando que essa doença, ela sim, vai afetar mais os trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas que têm mais dificuldade devido ao isolamento, que não pode ser feito, né, com bastante vigor, porque o governo também não tá dando suporte para isso. Ficou de dar R$ 600, não deu para metade da população, já está na segunda parcela, ele não dá para outra metade, é um caos instaurado. O hospital aí é o teu hospital estadual, não é isso? É o Sapopemba. Como é que tá a ocupação dele? Tem leito de UTI ou não, Patrícia? Olha, Hélio, eu tive uma informação que é de alguns agentes de saúde aqui, do pessoal do movimento de moradia, em relação aos hospitais. Teve um mapa que eles fizeram no final, na segunda semana de abril, né? E aí eles fizeram esse mapeamento das mortes que já teve aqui em Sapopemba, pelo Covid-19. Então, foram registradas 100 mortes, né? Só que, assim, não tem dados muito precisos, né? Porque é um mapa que já deveria ter sido atualizado, não foi. É o que eu te disse, sabe-se que é o que a gente tem mais acompanhado pela TV, que Sapopemba está sendo o segundo bairro de São Paulo com mais casos de Covid-19, né? Que já testaram positivo para Covid-19. Uhum. Mas esse mapa também, ele precisa ser atualizado, mas a gente tem tido um pouco de dificuldade de buscar essas informações via subprefeitura, ou que seja via CRAS. Então, assim, a gente tem acompanhado muito pela TV, né? Porque a gente vai buscar informações com esses profissionais e eles também não têm esses dados precisos. Uhum. Você sabia, Patrícia, que na conversa aqui com o Quioro, ele falou o seguinte, que quando você vê aqui 800 mortes registradas, não é que as pessoas morreram hoje, é que elas morreram há 15 dias atrás e o registro é de hoje. Então, o registro de hoje está daqui para os próximos 15 dias, que morreram de Covid, porque são atestados como Covid-19, né? Cortou. Cortou? Bom, Tá, deixa eu ver aqui. Cortou sua fala. O ministro, ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou o seguinte, que o número de mortos que a gente vê hoje, que é mortos que foram atestados com Covid-19, eles são relativos a 15 dias atrás. Porque é o tempo que você... Imagina como é que está agora, hoje, o que está acontecendo hoje. E eles acham que a curva, que o pico mesmo vai se dar agora em junho para julho. Eles achavam que era maio, mas estão para junho, julho, que a gente vai chegar aí em uma 40 mil, 80 mil mortos. É uma coisa assustadora isso, né? É essa dificuldade que os movimentos de saúde locais aqui da região estão tendo, de ter essas informações mais precisas, né? Tendo em vista que quando você testa positivo, já houve mortes, né? Então, essa dificuldade que o pessoal da saúde, dos movimentos de saúde aqui estão tendo também. E a preocupação, né, Hélio? Porque, assim, tendo em vista que já foi dito, isso passa a todo momento, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, a questão do isolamento. Então, assim, Sapopemba está com essa dificuldade. O povo, para se isolar, está difícil. Esse distanciamento social está difícil. Então, a todo momento você vê o povo batendo perna na rua, de boa, mas assim, é pela questão eu acho que como é que eu posso dizer? É a cultura do bairro, né? O pessoal não está tendo aquela informação precisa, né? Tem até a informação, mas devido a essa confusão que tem, governador fala uma coisa, prefeito fala outra, presidente fala outra, então o povo fica aqui meio perdido, né? E acaba desacreditando, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade, porque isso pegou muita gente as pessoas estão tentando saber lidar com isso ainda, porque está muito difícil. E esse desencontro, não que seja
É como eu falei, o prefeito fala, o governador fala outra, presidente fala outra, e a gente no meio tentando falar por cima, né? Aí fica uma coisa meio aqui, aí fica difícil, Fica muito né? desencontrada, né, Patrícia, essa história, né? Fica, 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 E o fica. povo vai E a sofrendo. gente, como aqui no local, como liderança aqui no local, as ações que a gente tem aqui nessa questão de estar suprindo, né, com o mínimo, né, essas pessoas que estão em casa, então a gente passa essa informação, mas assim, aí vai, cada um assimila de uma forma, né, aí chega na TV, vê outra informação, aí pula para um outro canal, vê outra informação, e a gente tenta da maneira que pode, né, então a gente supre mais essa questão do social mesmo, né? Que é cesta, que é um kit de limpeza, e a gente vai tocando da forma que dá. Ô, Mas Patrícia, periferia de aí é uma região que tem, como a periferia de São Paulo, mas é uma região que tem bastante pessoas carentes, né? E eu sei que vocês têm muito, feito ações aí para ajudar. Tá tendo muita fome já aí, Patrícia? Como é que estão a situação das de, famílias? de, tá tendo muita procura por alimento, cesta básica, gás de cozinha. Então a gente está tendo, assim, eu estou dando suporte. Eu moro num outro local, mas eu venho todos os dias aqui para o Teotônio Vilela. Eu estou dando suporte para a organização aqui que você já conhece, que é a SAB Sapopemba, né, do projeto CCA, Nossa né? Senhora. Esse projeto, ele tem atendimento a 250 famílias, tanto aqui no Teotônio como no CCA Jardim Sinhá. E tem um outro projeto que é o NCI, que é de idosos, que é no Parque São Lucas, e um projeto que fechou, que era o SAF, que era 1.500 famílias. Mas esse projeto fechou. Então, qual é o suporte que nós estamos dando para essa família, enquanto organização e liderança local? Assim, os serviços tiveram que ser fechados para atendimento ao usuário. Mas para o atendimento, a suporte a essas famílias, nós estamos dando continuidade, que é essa questão de cesta básica, né? Questão de kits, como é um trabalho voltado para criança, adolescente, idosos, então montou-se uma equipe, né? Uma equipe desses funcionários que não são de risco, tá? Funcionários que podem estar contribuindo nesse momento e de estarem montando kit para essas crianças que estão em casa. Tem muitas crianças aqui, famílias que não têm internet, então aí elas montaram kits pedagógicos para estar dando suporte para essas famílias. Atendimento psicológico, né? Porque teve muitos pais de família que perderam o emprego, né? Então a gente está dando esse suporte na região. Uhum. Todos os projetos estão parados, né, Patrícia? Todos eles estão parados. Para atendimento aos usuários, sim, por conta da aglomeração e distanciamento. Mas eles estão atendendo nesse suporte que eu te falei, de atendimento às famílias. Como é que tá aí essa coisa do auxílio emergencial que as pessoas entraram aí, que deve ter bastante gente aí, Bolsa Família, gente no CAD único. Qual é o relato dos companheiros para você aí, Patrícia? A maioria não conseguiu receber. Os relatos são que tem uma senha e eles precisam dessa senha para ter acesso a esse auxílio emergencial, e quando eles vão se cadastrar, essa senha não é passada para eles e eles estão tendo essa dificuldade para estar recebendo esse auxílio. Então, assim, de 60% a 70%, está com muita dificuldade. 60, 70. É o que está acontecendo nas outras regiões também. E as crianças que estavam em creche, os alunos, tem relato que eles estão recebendo aquela ajuda que o prefeito falou, o governador falou, que ia mandar um auxílio. Ainda não chegou, Patrícia. Ainda não. E olha que aí é uma Não, região que não. teria que chegar primeiramente por aí, né? Primeiramente. É uma. Tem esse suporte que eu estou te falando que tem nessa questão teve
uma ideia, né, dos próprios técnicos e da organização própria de estar dando esse atendimento para as famílias nesse sentido que eu te falei, nesse suporte, que é o psicológico, é um kit de atividades, é um kit de artesanato para os idosos, e nesse sentido, tá bom? Mas do auxílio emergencial, por enquanto, é só esses dados mesmo que eu te passei. Tá no tal do análise, né? Que eles falam sempre. Como Tá dizia lá. minha avó, fica toda a vida. Patrícia, tem bastante gente aqui na live. A Lenilda, a Márcia, a Cristina, Análise. a Daiane, a Daniela, a Tatiana, a Márcia, a Ana Célia aqui, o Henrique, a Vanessa, o Miguel Biaso, o Matheus Baeta, Magda Barros Biavaschi, professora Magda da Unicamp, ex-juíza do trabalho, desembargadora, aposentada, teve com a gente aqui numa live, está passando aqui para prestigiar a nossa live da tarde de hoje. A Eliana aí Um também abraço a todos. tá aí também. A Tatiana, deixa eu ver aqui o que diz a Daniela. A Daniela já falou da questão de Sapopemba. Temos dois hospitais, Sapopemba e o Hospital IVA. Temos casos IVA. IVA, é o IVA, né? O Temos, Jardim IVA, ele é próximo ao Jardim Sinhá. temos os casos no Hospital Sapopemba. Sim. O índice alto de desemprego e famílias numerosas, que é o caso da Tatiana, reporta sobre a região aí também. A Magda fala que é uma tristeza. A Ana Célia, muitas famílias em índice de vulnerabilidade muito triste e preocupante. A Dani vai falar aqui também de hoje, de novo. Muitas famílias ainda encontram-se em análise no auxílio emergencial e devido a esse problema o nível de vulnerabilidade social, quer dizer, aumenta-se a questão da vulnerabilidade. A Tatiana fala o seguinte: infelizmente, nesse momento difícil onde precisamos de parceiros, mas sentimos falta do comprometimento. Mas agradecemos aos poucos guerreiros que não desistem e estão na linha de frente. Aqui na região do Jardim Colorado, 75% comprovadamente ainda não receberam não receberam. Muitos estão em análise. O Enio, boa tarde, Hélio, boa tarde, Patrícia Guzmão, parabéns pelo atendimento às famílias mais vulneráveis, porém a fome tende a aumentar e será que isso vai causar o caos que o Bozo tanto quer que aconteça? É isso, então. Esses foram as pessoas que passaram por aqui e fizeram os seus comentários. Patrícia, quais são os próximos passos que vocês estão vendo aí, as lideranças, e você é uma da liderança importante na região, para poder fazer frente ao Covid-19 e ajudar as pessoas que estão em mais vulnerabilidade? Olha, a gente continua com essas ações de atendimento às famílias, seja ele psicológico, pedagógico, essa arrecadação de mantimentos, né? Nós lançamos uma campanha aqui pelo Espaço Cultural Magu, né? Que a Maria Guzmão, ela tem nos auxiliado, né? Nesse sentido de estar abrindo esse espaço para estar recebendo mantimentos, né? E para estar, nem que seja suprir um pouco, né? Porque, olha, eu vou te falar, por mais que a gente, é um trabalho que tem sido, assim, um pouco, prazeroso, porque, assim, a gente está vendo que a gente está fazendo parte numa ação, né? Que a gente está conseguindo, nem que seja um pouco, trazer um pouco de alívio para essas famílias, né, que tanto precisam e necessitam. Mas ainda falta muito, é muita gente com dificuldade, é muita. Então, assim, a gente está com essa campanha, né, as nossas ações daqui para frente, essa campanha, dando esses mantimentos, esses alimentos. Uhum. Oi, Hélio, desculpa. Pode continuar, de estar Patrícia. Arrecadando esses mantimentos e para estar suprindo nem que seja um pouco, né, essas famílias.
E a conscientização, né, do isolamento, o quanto é importante esse isolamento, né, esse distanciamento, né, e nem que seja para tentar amenizar um pouco, né, e pedir, né, a gente está com vários parceiros, né, para arrecadação de mantimentos. Eu queria até estar agradecendo esses parceiros. Você é um que tem contribuído muito, junto com o deputado Luiz Fernando, tem contribuído. A gente espera reestabelecer aqui a Patrícia. Opa, pode vir de novo. Pode continuar, Patrícia, que cai, mas levanta de novo. Ai, desculpa. Então tá bom. Então, dessas ações de mantimentos, da arrecadação de mantimentos e dos parceiros que eu estava falando. Você é um dos que tem contribuído bastante, né, com essa ação. O deputado Luiz Fernando também tem contribuído demais, né? E vamos ter que dar continuidade até ver onde é que, até ver onde que vai essa pandemia. As ações têm que continuar. Eu costumo dizer assim, a gente fala, fique em casa. Sabe a importância de ficar em casa, a gente sabe a importância do isolamento, mas a gente sabe que a gente tem que contar com os parceiros também, né? E se for fechar tudo também, como é que vai ser, né? Então, a gente tem que ter um pessoal ali, linha de frente, né? Para estar que nem que seja um pouco amenizando, né? A questão dessas famílias que são tão necessitadas e vulneráveis aqui, não só aqui na nossa região, né? Como aí em São Paulo todo, aí no Brasil todo. A Magda, a professora Magda Biavaschi faz aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui antes da Magda, que perguntou. O Henrique está falando que a subprefeitura do Itaim está fechando o comércio de meia porta lá agora. É um absurdo você falar para as pessoas ficarem em casa e sem dar condições para que elas fiquem em casa, né? É um absurdo isso, é uma aberração. Aí o cara faz um rodízio de carro que é uma tragédia, né? Que é uma pior ainda. Mas a Bagda diz o seguinte: Hélio, definitivamente a morte pelo Covid-19 se tornou uma questão de classe. Os mais vulneráveis são os mais sacrificados. Depois ela continua também aqui: Hélio, será que poderia perguntar a ela se as pessoas se dão conta de que se trata de uma questão que escancara os problemas decorrentes dos desmandos desse governo? Essa foi uma pergunta da professora. Você escutou? Eu escutei só desmandos do governo. Vou fazer de novo. Ela pergunta o seguinte, a professora a Magda Biavaschi pergunta o seguinte: será que as pessoas se dão conta de que se trata de uma questão que escancara os problemas decorrentes dos desmandos desse governo? Você entendeu? Entendi. Ela está perguntando se a pessoa tem consciência. Pode falar, desculpa, Maria. Não. É aquilo que eu falei, acho que logo no início, né? A conscientização das pessoas, é o que eu falo, talvez é uma cultura do bairro, não sei, assim, porque essa dificuldade, tendo em vista a dificuldade que nós estamos vendo, principalmente aqui em Sapopemba, de ser o segundo bairro que está aí no mapa como o segundo bairro com o número de mais infectados aí pelo Covid-19, então eu só posso crer o quê? Eu só posso crer que esse desencontro de informação, porque informação não falta. Esse desencontro, esse governo louco que a gente vê, assim, o presidente fala que é importante o povo ir trabalhar, né? Aí o governador fala que tem que ficar em casa, mas aí também não dá a condição do fique em casa, né? E aí o presidente acha que tem que trabalhar porque é só uma gripezinha. Então, assim, o povo enlouquece. O que o povo vai pensar? Né? Então, a gente vê que está um desmando. A gente vê que a gente não... Assim, nós sabemos a que fim isso vai dar, né?
Mas e a população que a gente tenta passar, né? Eles falam assim, olha, isso é politicagem, né? E, poxa, a gente está numa pandemia, é perigoso, a gente já viu aí os relatos de médicos que são estudados, que sabem, né, o que de fato isso reflete na vida das pessoas. E as pessoas estão a passeio, eu acho que isso. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, esse desencontro de informações dá a entender às pessoas que está normal, que isso vai passar logo, que isso é uma coisa descabida, que de 100% atinge 10 e tudo bem 10 morrer, entendeu? É o que eu estou vendo, pela dificuldade de isolamento aqui que eu vejo que as pessoas estão tendo aqui na região. Né? Não é por falta de informação, é desencontro de informação. A Ana fala o seguinte: a falta de fiscalização aqui no Sapopema, infelizmente, só ajuda a aumentar o índice de contágio, principalmente nos finais de semana. A Magda volta a fazer aqui, está participando ativamente aqui com a gente hoje, a Magda. Ela fala assim, ela fala o seguinte, ó, e tem que escutar porque essa mulher sabe muito, muito. Não, É minha professora não preferida. Não, bastante, né? não posso falar isso para ela, porque se a Marilene escutar, eu também tomo a represárias profundas. Mas as duas são excelentes intelectuais. A Magda fala o seguinte: Patrícia, essa é uma falsa dicotomia. Cabe ao Estado dar condições de vida às pessoas. Que é isso que a gente tem discutido aqui, Patrícia, que é o seguinte: agora escancarou a desigualdade social nesse país. Agora descancarou, Sim. a desigualdade é profunda. Quando você vai no Teotônio Vilela, quando você desce para o Pró-Morar, você vê a situação de vida das pessoas, né? Até os conjuntos habitacionais que foram criados eles não dão conta de você manter as famílias que nós temos na periferia, de 5, 6, 7 pessoas dentro de uma casa, né? Dentro de um apartamento minúsculo. Então eu acho que a gente está no momento agora de fazer assim. Eu sei, te conheço há muito tempo, não vou falar quanto tempo que vai ficar feio. A luta de Não faça vocês que se confunde com a nossa luta, né, Patrícia? Você também nasceu em Minas? Não, você nasceu já aqui em São Paulo. Não, só minha mãe, a coronela. Ah, só a Coronel. Deixa ele escutar isso. Só ela. Eu nasci perto da nossa Não, Coronela lá, também sou do extremo norte de Minas. E pega depois. como é que é? Ela me pega depois, eu ficar chamando ela de coronela. Imagina. Não, que isso? O que chamou foi você. Eu jamais concordo com essa expressão da pessoa que nós Já? estamos falando. Mas eu acho que agora escancarou, porque efetivamente a desigualdade é brutal nesse país. E nós estamos há muito tempo lutando e tentando avançar em questões que são muito difíceis, demoradas. Nós lutamos há muito tempo em questões demoradas. Eu acho que o Bolsonaro, com toda a capacidade que ele tem de fazer o mal, mas ele tem uma coisa importante, ele está implantando o projeto deles. E quando a gente chega no poder ou no governo, que a gente fala no governo, a gente fica tímido em aprovar os nossos projetos. Nós temos que taxar a grande fortuna, nós temos que isentar os pobres de cobrança de impostos, nós temos que fazer isso e parar com essa coisa. E tem que ter moradia de qualidade, não pode ter a região nossa aí, uma região grande, que envolve aí mais de 1 milhão de habitantes, em moradias precárias. A gente esperava o metrô em Sapopemba, chegou essa porcaria da Disney aí, que agora nem funcionar tá funcionando. Tá parado ainda, né, Patrícia? Tá parado. Tá parado ainda. Isso foi na época teve o orçamento participativo, né? As pessoas participaram para que viesse metrô, né? Aí entra aquela coisa, entra governo, sai governo, e aí entrou o Pita, falou que tinha que ser esse daí, aí entrou isso daí que só terminou de fazer essa obra, na época do Lula, que ele mandou verba do governo federal para cá para terminar, senão estava até hoje. E agora não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Já faz mais de um mês, né, Patrícia, que não funciona essa. Mais de um mês. Patrícia, queria que você, antes de terminar, fizesse as considerações finais. Agradecer demais aí esse contato nosso, muito importante, com a liderança nessa região, que é você e todo mundo que está junto com você, né?
e fico muito feliz da gente poder ter feito esse contato e vamos fazer outros, né? A Daniela entrega aqui, a luta da militância aqui no Teotônio Vilela passa de, não vou falar não, não vou entregar não, passa de bastante tempo, tempo suficiente para demonstrar a importância da liderança que vocês são aí. Suas considerações finais, minha amiga? Eu agradeço, Hélio, a sua iniciativa, como eu havia dito, de estar trazendo essas informações com vários companheiros aí. Eu tenho acompanhado algumas lives, mas muito pouco, viu? Eu não sei nem se o deputado Luiz Fernando depois vai puxar minha orelha, mas tendo em vista, assim, eu venho todo dia aqui para o Teotônio Vilela para dar esse suporte, como eu havia dito para vocês e tudo. E eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho recebido várias informações, né? É bom a gente ter esse mapeamento, né? Tendo em vista que o mapeamento que fazem das regiões, ele demora muito, né? Para a gente ter os dados precisos. E as lideranças conseguem passar para a gente porque elas vivenciam ali no dia a dia. Então, essas lives são muito importantes, né? Porque eles têm passado o que acontece em cada região, em cada distrito, em cada bairro, e a gente fica muito bem informado, né? Então, como a Guzmão disse, né? Você está muito liveiro, né? Isso é bom, né? Traz essas informações e a gente consegue ficar antenado do que está acontecendo em cada local, né? Isso é muito importante. E agradeço a todos que participaram, né? Aí nessa live. Agradeço a você, né, a sua iniciativa, ao deputado Luiz Fernando, né? Mais uma vez agradeço a vocês pela colaboração de estar aí nos ajudando ativamente com a questão das cestas básicas. Isso tem, assim, trazido muita, assim, as pessoas têm agradecido muito essa iniciativa, né? Uhum. E aí, a gente tocando e mais uma vez pedir para as pessoas entrarem lá no Facebook do Magu, tá? Quem puder estar contribuindo, lá tem os dados, tem as informações para arrecadar, que seja mantimento, que seja cesta básica, do jeito que puder estar ajudando, tá bom? Toda ação vai ser bem-vinda, ou que seja um kit de limpeza, ou que seja máscaras também, né? Então, assim, é só entrar lá no Facebook do Magu, tá? E o que puder estar arrecadando para a gente estar fazendo essa ação social aqui no Teotônio Vilela, ok? Tá bom, Patrícia. Obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigada, Hélio. Até a próxima. Abraço. Tchau, um abraço. É isso aí, companheirada. Tivemos com a Patrícia Guzmão aqui, importante liderança aqui da região do Teotônio Vilela, Sapopemba, dando pra gente os informes de como é que tá a situação lá na região. Hoje às 19 horas, Renato Meirelles, economista Renato Meirelles, para conversar com a gente sobre pandemia, sobre economia popular. Ele que foi um importante economista quando estava ali fazendo um trabalho importante no Data Popular, a nova classe trabalhadora, a nova classe média, e vai também falar com a gente aqui hoje como é que tá, como é que fica o futuro em época de pandemia. Um forte abraço, até a próxima, tamo junto.